será que essa série faz jus ao título de melhor série de todos os tempos? Pelo menos segundo a Netflix. Na frente, inclusive, de Stranger Things e Wandinha? E o que a gente pode tirar de lição para nossas vidas ainda hoje? Fica comigo até o final do vídeo que a gente vai tentar responder essas perguntas. Então, salve galera, sou o Rafael Fi e esse aqui é o Teologia em Hollywood. Hoje para falarmos de Round 6, especificamente a primeira temporada, que eu peguei para dar aquela revisitada antes de assistir a segunda, e eu sei que eu tô atrasado pra caramba, já perdi um pouco do hype, mas ainda assim, essa é uma daquelas séries que ela tem muito conteúdo, e eu confesso que desde que eu criei esse canal, eu sempre quis trazer essa série aqui, e agora então eu tenho a oportunidade, e eu vim aqui para trocar essa ideia com vocês então, com spoilers. Vamos trocar aquela ideia para ver o que funciona, o que deixa de funcionar, se a série é realmente boa, se foi só um hype da época. E, é claro, tentar tirar algumas lições bíblico-teológicas para as nossas vidas, fechou? Então chega mais comigo e bora trocar ideia sobre Round 6. Mas, cara, o que a gente pode falar dessa série? Ela é muito corajosa porque ela já apresenta pra gente, logo de cara, um protagonista que não tem como a gente simpatizar, porque a gente vê literalmente um cara abusando, roubando dinheiro da mãe dele, que é uma velhinha bem senhora mesmo. Então você pega logo uma raiva dele logo de cara, só que ao mesmo tempo que talvez você sinta um pouquinho de dó ainda, porque vai mostrar um pouco do contexto dele, do background dele, de ele ter uma filhinha, ter perdido a guarda da filha e etc. E você vê que ele até tenta ser um bom pai e etc, mas que pisa muito na bola e que tá numa situação um tanto quanto desesperadora. Essa série, é claro que não precisa nem dizer que ela tem uma abertura insana. E cara, o segundo episódio, quando eles saem dos jogos e que aí sim vai começar a contar a história de cada um deles, esse segundo episódio é um verdadeiro soco no estômago. Mas é curioso que a série, ela tem toda essa pegada um tanto quanto infantil, né? Seja nas suas trilhas sonoras, nas ambientações, nas brincadeiras, nas cores e tudo mais. Então a série, ela tenta trazer esse aspecto bem infantil mesmo, ao mesmo tempo que a gente tá acompanhando uma violência extrema que tá acontecendo ali, seja em tela, no jogo, seja também do background de cada um daqueles personagens, que são histórias pesadas que deixam a gente mal de certa forma. Então acredito que, óbvio, essa pegada um pouco infantil é justamente para deixar essa série um pouco mais palatável, pra gente conseguir suportar aquilo que a gente tá assistindo. Então é curioso porque esses jogos extremamente mortais aqui, eles servem para refletir justamente a nossa realidade. E é curioso que em determinado momento há essa pergunta, né? Nossa, pra que a gente vai sair daqui de dentro? O que nos espera lá fora se nós já vivemos o verdadeiro inferno? Isso de fato reflete um pouco da nossa realidade, onde a gente de fato luta pela nossa sobrevivência, a gente tem batalhas, brincadeiras até o nosso esgotamento diariamente, não só num sentido físico, mental, psicológico, mas principalmente espiritual, já que a vida que nós vivemos, a vida cristã, é uma vida vivida em guerra, em verdadeira batalha. É uma vida em que nós fazemos escolhas morais diariamente e cuja nossa vida, no caso, está sempre em jogo. Não no sentido de perda de salvação ou coisa do gênero, mas no sentido de fato, lutarmos pela nossa vida, de fato, carregarmos uma cruz pesada e passarmos por uma verdadeira batalha diariamente. Falando um pouco daquele arco do policial, cara, pra mim ele é muito bom, ele funciona muito bem. Eu reconheço que tem muitas pessoas por aí que não gostaram desse arco do policial, que queriam ficar vendo especificamente, exclusivamente a parte dos jogos, mas eu acho que foi um acréscimo bem bacana esse lance do policial, porque de fato ele ajuda a gente a entender melhor o funcionamento daquela organização, de dar um peso maior pro vilão final, que a gente vai descobrir que ele é irmão daquele policial, né? Então dá mais um peso para aquele vilão, embora, claro, por ele ser aquela personagem já bem marcante, que tem presença, né? Então ele em si já tem peso, justamente por ele ser o cabeça por trás daqueles jogos, daquelas organizações, mas que ainda assim trazer esse lance, essa ligação dele com o policial, deixou muito mais peso para esse vilão. E mostrou pra gente também um pouco do background, do funcionamento dos jogos, da organização e etc, que é muito legal da gente acompanhar também, coisa que o Poço 2 tentou fazer também, do funcionamento ali daquele lugar, mas é claro que lá
eles falharam miseravelmente, já tem vídeo aqui no canal comentando sobre, mas que aqui não funciona muito bem, dá pra gente uma compreensão muito melhor daquilo que tá acontecendo ali nos bastidores. Embora, claro, quando a gente chega no desfecho, é um desfecho um tanto quanto desanimador, né? Porque parece que foi uma jornada em vão. É claro que a gente tem a segunda temporada, a gente sabe mais ou menos o que aconteceu depois daquilo, mas mesmo com a segunda temporada, ainda assim eu continuo com essa sensação de parece que foi um tempo meio desperdiçado, que a gente acompanhou aquela jornada e no final das contas ela não deu em nada. Isso é bem desanimador, né? O plot twist do velhinho, cara, pra mim é simplesmente fantástico, porque ao mesmo tempo que a série dá sinais daquilo, né, e quando você assiste a série de novo, você começa a perceber esses detalhes com mais clareza, fica tudo realmente muito bem, assim, é bem interessante da gente ver, mas que ao mesmo tempo não fica aquele negócio forçado e jogado. Então são sinais bem sutis que não são fáceis de perceber. Deixa aqui nos comentários se você percebeu fácil ou não. Eu conheço pouquíssimas pessoas que dizem que pegaram que aquele velhinho era o vilão, mas eu sinceramente não peguei de jeito nenhum. E que ao mesmo tempo é um plot twist que funciona, porque a série, ela dá sinais bem sutis, e como eu disse, quando você assiste de novo é muito legal você já assistir com essa mentalidade, que você começa a pegar mais esses sinais, só que ao mesmo tempo não é aquele negócio forçado, né? Então tem plot twist que acontece que parece que é só pra chocar, só que ao mesmo tempo a série ou aquilo que a gente tá assistindo não dá um sinal de verdade, parece que é uma coisa forçada, e aqui não, ao mesmo tempo que não é uma parada óbvia, não é uma parada forçada, então é muito bem feito, é muito bem realizado. Quando a gente olha para as atuações dos personagens como um todo, é claro, são atuações muito boas. É claro que tem aquele negócio meio caricato de atuações orientais, né, que aquelas caras e bocas que às vezes acaba afastando algumas pessoas da obra, né, mas que ainda assim, quando a gente passa um pouco essa barreira do estranhamento e a gente repara nas atuações, elas em si, elas são realmente muito boas. Eu gosto de destacar principalmente a figura daquele vilão todo tatuadão e a menina que tá com ele, né? Que ela promete, olha, se você me trair, saiba que eu que você, aquela que vai te finalizar, né? E óbvio que se ela tá falando isso é porque isso vai acontecer, mas como isso acontece é que realmente nos deixa curioso. E cara, a série, ela acerta demais, que é um momento que a gente não tá esperando isso acontecer, e quando acontece, meu, é um momento assim, absoluto cinema, porque, rapaz, ela vem, ela gruda nele e fala, cara, agora já era. Você vê ali como o cara, ele entrega, ele começa a ficar com medo, começa a falar até mais fino, né? Daria pra fazer uma análise aqui do Metaforando. Claramente no músculo M. Klein, que se eleva a perceber essa pergunta, eleva ao perceber uma situação de perigo. E ele trazendo como o rapaz, ele de fato expressou o medo, ele, cara, que atuação incrível e que momento épico que foi aquele. Não tem nem o que falar. Não sei se eu posso trazer uma coisa negativa, assim, que só me tirou um pouquinho da história, foi como os backgrounds daqueles personagens tiveram um pouco peso no decorrer da série, né? Então parece que aquele background é muito mais pra trazer a nossa empatia, pra deixar a gente triste, do que de fato influenciou na história em si, né? A mesma coisa aqueles desenhos lá nos dormitórios, que depois a gente descobriu que tava o spoiler de todos os jogos ali. É óbvio que os personagens, eles não reparam, nem comentam naqueles desenhos, então ele tá ali muito mais pra gente que tá assistindo. A mesma coisa com os backgrounds aqui, pelo menos essa é a sensação que eu tive, que o background é muito mais pra ganhar a nossa simpatia, a nossa empatia, do que de fato mudar o caráter de cada um daqueles personagens. É claro que em alguns casos, sim, o personagem dá pra você perceber como que ele é do jeito que ele é por causa do background dele, etc. Mas em alguns casos não, como por exemplo o próprio protagonista, que durante a série que a gente vai acompanhando, a filha dele, a mãe dele mal são mencionados, assim, tipo, fazem pouca diferença no dia a dia ali dentro dos jogos, entende? Então parece que o background não afetou diretamente ali o caráter dos personagens, as decisões que eles tomam, etc. Mas é claro que aqui é só eu sendo chato e caçando pelo em ovo, né? O amigo do protagonista, que no caso ele acaba sendo o vilão final. Cara, pra mim é um personagem incrível também, porque é aquele personagem que ele é a cara do programa, ao mesmo tempo que a gente vê que tem um pouco de humanidade nele, então ele ainda sente a tristeza e o remorso das decisões que ele toma e etc, mas que ao mesmo tempo é aquele cara que, de uma maneira bem sutil, bem inquieta, ele vai tentar passar a perna nos outros, ele vai tentar se dar bem, ele vai tentar ganhar aqueles jogos a todo custo, e é claro que ele vai deteriorando, né? No começo a gente vê ele escondendo qual que é o segundo jogo ali pros personagens, principalmente pro protagonista,
protagonista, mas conforme a série vai avançando, a gente vê que ele vai piorando, até que chega no final, ele tá totalmente frio, não quer mais saber de nada. Mas é muito interessante a gente ver esse personagem, como ele é a cara realmente daqueles jogos, de como é aquele personagem que ele esconde ser quem ele realmente é. É claro que nós que estamos assistindo, a gente consegue perceber com maior clareza de como ele é um vilão, um canalha e sem vergonha, mas para os personagens que convivem com ele não percebem. O próprio protagonista fica elogiando ele o tempo todo, não, esse cara aqui é muito bom, ele é inteligente, ele é isso, ele é aquilo, né, e bota a fé nele de ele ser uma boa pessoa, só que ele não é. Isso que é curioso, porque esse realmente é o perigo, quando a pessoa ou a situação, ela esconde a sua verdadeira intenção, né? Eu falo isso um pouco no meu vídeo recente do Castlevania, onde eu falo, por exemplo, trazendo num quesito mais religioso, de como obras cinematográficas, obras no geral, elas são muito mais perigosas quando elas ignoram a existência de Deus e não o atacam frontalmente, né? Da mesma forma que esse vilão, ele não é que nem aquele cara todo tatuado, que é aquele gangster, aquele cara mal encarado, que é abertamente um vilãozão. Ele é aquele vilão sutil, que claro, nós que estamos assistindo, a gente percebe a maldade dele desde o começo, mas é aquele cara que não mostra as garras logo de cara. Esses são os realmente perigosos e por isso é que ele fica até o fim e acaba se tornando o vilão final, né? A gente vai ter a figura de um religioso que, cara, sinceramente, eu não lembrava disso. Eu fui assistir de novo e eu não lembrava que tinha um cristão ali no meio dos jogos. E é curioso porque, assim, num primeiro momento, ele aparece só orando, pedindo ajuda pra Deus e etc. E a gente vê uma outra personagem ali pegando no pé dele, enchendo o saco, né? Aí, num primeiro momento, assistindo, até falei, olha aqui, né, a série retratando como os cristãos de fato são perseguidos. Embora depois a gente vai descobrir que aquela personagem também, ela tinha um histórico, o pai dela era pastor e ela viu de perto esse lado ruim dos hipócritas religiosos, né? Então é um ataque bem sutil à religião, que é uma crítica saudável que dá pra gente acatar, né? Em que medida nós vivemos o cristianismo de fato, em que medida nós não passamos de hipócritas, que pregamos uma coisa e vivemos outra. E no final das contas, esse religioso aqui também acaba sendo um grande canalha, né? Então, o que dizer? A primeira temporada, ela é um verdadeiro espetáculo. Cara, ela, assim, pra mim, ela praticamente não tem defeitos, porque parece que cada minuto da série foi pensado, cada detalhe, sabe, é um tijolo na parede que tá querendo te contar alguma coisa, que tá falando alguma coisa, né? Então é um enredo bem amarradinho, que apesar de deixar uma ponta para uma segunda temporada, ainda assim ele resolve todos os dilemas, todas as questões. É uma temporada perfeita, 10 de 10, e coisa que infelizmente não acontece na segunda temporada, mas aí eu vou deixar pra falar num vídeo só sobre ela também. A série, nesse sentido, não preciso nem dizer, ela vai ser uma grande crítica ao sistema capitalista que nós vivemos, que nos rodeia, etc. Mas é claro que essa mensagem, ela não é inovadora em si, a gente já tem diversas obras fazendo isso, mas ela é grandiosa justamente nesse estudo de personagem, de mostrar personagens únicos e de conseguir trazer dinâmicas e situações e personagens complexos, né? Então isso é muito bacana da gente acompanhar, e que deixa a gente com essa pulga atrás da orelha também, do quanto que a gente está disposto a se sacrificar em todos os sentidos, né, para ganhar dinheiro, para alcançar algum reconhecimento ou coisas do gênero, né? Então, um exemplo que a gente pode pensar um tanto quanto recente são daquelas lives NPCs de pessoas ali que se humilham verdadeiramente para conseguir algum retorno financeiro. Não fica essa questão no ar, né? O quanto a gente está disposto a se sacrificar a nossa honra, sacrificar a nossa saúde física, mental, espiritual, para conseguir não só o dinheiro, mas às vezes conseguir um reconhecimento, a aprovação dos outros e etc, né? Então, nesse sentido, essas séries que retratam ali jogos de sobrevivência, elas são muito boas porque elas demonstram uma verdade bíblica dessa questão da quebra dos relacionamentos, né? Que a gente vai ver lá em Gênesis 3, que a gente chama desse mandato cultural, né? Ou seja, Deus, ele criou o ser humano para criar laços, para criar relacionamentos, para desenvolver relacionamentos, mas quando o pecado ele entra na criação, uma das primeiras coisas que a gente vai ver é justamente essa quebra nos relacionamentos. É Deus questionando o Adão por que ele comeu do fruto, e aí ele já apontar o dedo para Eva, e fica nesse embate. E a fala de Deus ali mais pra frente no mesmo capítulo, né, aquela fala meio esquisita de, olha, o desejo será pro seu marido e ele tentará te dominar, e você tentará dominar, uma parada ali bem esquisitona que a gente lê e não pega no primeiro momento, mas basicamente Deus, ele tá trazendo essa guerra de sexos ali, de como o relacionamento de fato foi quebrado e de como de fato agora são dois pecadores que vão ter muito
muito trabalho de conviver juntos. E isso se aplica, óbvio, além dos relacionamentos românticos e amorosos, mas que, de fato, o pecado, ele quebra as relações humanas, e a série demonstra isso perfeitamente, como dois amigos de infância, como o protagonista e o vilão, de como que, por interesses perversos, essa amizade é quebrada e como um tenta passar a perna no outro ali de maneira desonesta e etc. É claro que eu tô dando exemplo dos dois ali, mas isso se aplica a cada um dos personagens ali dentro, de que como todos eles estão tentando buscar esse objetivo e muitos deles estão dispostos a atrair a pessoa mais próxima para alcançar aquilo que elas querem. Então isso é um reflexo perfeito de como o pecado desmancha as relações humanas. E é até curioso que a gente poderia falar aqui também, mais uma vez tocando de como essa série ela tem uma pegada um tanto quanto infantil e etc. E existe uma linha na teologia dispensacionalista, que não é a linha que eu sigo, mas que ela fala, por exemplo, né, nessa questão desse período da inocência, né, que seria um período ali Jardim do Éden praticamente. Mas independente da linha teológica aqui, fato é de que esse período da inocência, ele não existe mais. Fato é de que na realidade que a gente vive, ela é quebrada, ela é manchada por desgraça e desespero, e por mais que a série ela tente invocar um espírito mais infantil, a gente sabe que isso não bate com a realidade, que por mais que a série ela tente trazer esse ar de leveza, o que a gente vive é de fato canseira, enfado, e que o fruto do trabalho das nossas mãos são cardos e abrolhos. Mas quando nós vamos até as escrituras, a gente vê um convite para nós irmos até Deus como verdadeiras crianças, não no sentido de nos infantilizarmos, mas no sentido, é claro, de confiarmos, como uma pequena criança confia na direção, no cuidado do seu pai, nós também nos aproximamos de Deus como criaturas frágeis, como criaturas vulneráveis, que dependem do nosso grande Criador, do nosso grande Senhor, do nosso Pai amoroso e soberano, mas que cuida dos seus nesse mundo de trevas, nesse mundo quebrado, nesse verdadeiro Round 6, ou esse jogo da Lula que nós vivemos diariamente, passando pelo vale da sombra da morte, mas tendo a certeza de que o nosso pastor é conosco. E aí, nesse sentido, essa série ela vai servir também como um grande lembrete de valorizarmos os relacionamentos. Não só amizades, não só relacionamentos românticos, mas em todos os aspectos, na verdade. Mas a gente vai ver, principalmente ali na figura do protagonista, ele não só perdendo amizades, relacionamentos importantes, mas ele perdendo a mãe, perdendo a filha, perdendo tudo. Então é alguém que a gente poderia aqui espiritualizar um pouco, alguém que alcançou o mundo, ganhou uma fortuna de dinheiro no final daquilo, mas que adianta você alcançar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ao mesmo tempo que ele ganhou o mundo, alcançou uma grande fortuna, ele perdeu tudo que era importante para ele, seja de amizade, seja de família, tudo. Alguém totalmente vazio e sem nada. Então, nesse sentido, a gente é relembrado também de o quanto nós nos sacrificamos, o quanto a gente não busca sonhos, objetivos, dinheiro, reconhecimento, fama e etc, né? Que não necessariamente a busca por essas coisas é uma coisa ruim, mas o quanto que a gente se desgasta em busca dessas coisas e o quanto a gente negligencia as coisas que realmente importam. Então, ao mesmo tempo que a gente sacrifica a nossa saúde e o tempo de vida que nós temos, às vezes numa empresa se dedicando completamente ao serviço, o quanto que a gente não negligencia a nossa família, aqueles que estão próximos a nós, aquelas pessoas que realmente importam, o quanto que a gente não tem sacrificado momentos preciosos e valiosos com a nossa família em busca de algum sonho, em busca de dinheiro, em busca de alguma outra coisa. A série é esse grande lembrete de que nem tudo dura para sempre e que a gente tem de valorizar aqueles que estão à nossa volta, aqueles que realmente importam para nós. A série, ela vai trazer essa discussão também se há bondade nas pessoas ou não, se as pessoas são essencialmente boas ou más. Eu não vou me aprofundar muito nesse aspecto, mas a série levanta essa discussão que é muito boa também. E é uma discussão filosófica, né? Que muitos, inclusive, vão responder ao questionamento do problema do mal do mundo com, na verdade, o problema do bem, né? No sentido de que se Deus não existe, por que então existe bem no mundo? E fato é de que o bem ele existe no mundo e nas pessoas por
porque nós carregamos a imagem divina em nós. Ainda que distorcida, manchada pelo pecado, todos nós ainda carregamos essa imagem e semelhança de Deus, e por isso nós fazemos coisas boas. Mesmo pessoas que não foram alcançadas pelo Evangelho, que foram alcançadas por Jesus Cristo, ainda assim pessoas conseguem realizar coisas boas, boas ações, porque nós carregamos essa imagem de Deus em nós. A série também traz uma discussão muito interessante ali, principalmente no seu final, né, onde o velhinho ali, já demonstrando sua identidade, ele fala como que pobres e ricos são parecidos, porque ambos não sentem mais prazer nas coisas. Enquanto o pobre, ele fica nesse desespero de nunca ter nada e lutando para sobreviver, o rico é aquele que tem tudo, mas que já não sente prazer em nada. Então eles precisam se colocar nessas situações extremas para sentirem alguma coisa. E é claro que todo o lance aqui, o que está por trás de tudo isso, não é meramente o dinheiro, a ganância, mas o que está por trás disso, que é a busca por felicidade. E é claro que eu já posso trazer aqui de cara de que a verdadeira felicidade, nós só alcançaremos o verdadeiro prazer e alegria eternas em Deus, na pessoa de Jesus Cristo. De tal forma que o breve catecismo de Westminster, ele até vai trazer essa pergunta, né, na sua primeira pergunta: qual é o fim principal do homem? E a resposta, que é maravilhosa, fala: o fim do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, mostrando essa verdade de que verdadeiro gozo, paz e alegria nós alcançamos somente na pessoa de Deus por meio de Jesus Cristo. E é engraçado porque a série ela acaba pregando essa mensagem mesmo sem querer, porque assistindo pela segunda vez eu não tinha reparado nisso, mas é curioso que quando o protagonista acaba os jogos e ele é deixado ali na cidade, ele é deixado de cara com um cara daqueles doidões que ficam pregando na rua e etc. Mas é muito engraçado porque ele tá lá todo vendado, amarrado e etc. E é justamente aquele cara pregando o evangelho no meio da rua que liberta o protagonista e fala de Jesus para ele. Então a série, ainda que intencionalmente, ainda que sem querer, ela tá dizendo para todos nós que estamos assistindo que o único que pode nos libertar, que o único que pode tirar as escamas dos nossos olhos, que o único que pode nos livrar desse cenário desesperador de jogos mortais que vivemos diariamente é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele que pode nos dar liberdade, Ele que pode nos dar prazer, Ele que pode nos dar a riqueza verdadeira nele somente. E a gente precisa relembrar disso constantemente. Eu falo disso praticamente em todos os meus vídeos. E é claro que eu sempre tento variar um pouco aqui nas aplicações, mas eu sempre acabo voltando para Jesus Cristo, porque em todas as obras há esse desespero que está no nosso interior. Há esse desespero, essa falta, aquela peça faltando em nós que só pode ser preenchida em Cristo Jesus. Que no nosso interior há esse buraco do tamanho de Deus, e só pode ser preenchido por ele. Então é até engraçado que recentemente teve essa polêmica envolvendo aquele ex-comediante gospel lá, o Pastorzão, e um podcast, ele fica ali esbravejando, revoltado contra a religião, contra o cristianismo, falando de que Jesus ele não traz alegria, não traz felicidade, etc. Isso, é claro, é uma grande bobagem, é um grande engano, que é somente em Cristo Jesus, de fato, que nós podemos encontrar, sim, felicidade. E ele ainda vai tentar elaborar a lógica dele. Ele fala assim, porque eu tenho uma dívida e aí Jesus ele paga essa dívida e agora eu tô em dívida com ele, etc. Né? Então ele dá o exemplo assim de, eu tenho uma dívida no Serasa, alguém paga essa dívida, mas eu não pedi pra você pagar essa dívida, eu conseguiria resolver tudo sozinho e etc. E é claro que assim, essa linguagem de dívida é uma linguagem bíblica em certo sentido. A Bíblia usa essa ilustração da dívida em alguns contextos de que de fato nós tínhamos uma conta bancária negativa, estávamos como os personagens ali do Round 6, totalmente endividados, mas não endividados contra um juiz humano, contra um banco, contra alguma loja, mas uma dívida eterna contra o próprio Deus. E o cenário que as escrituras apontam não é assim, eu tenho um problema que eu posso resolver aqui, ninguém mandou você se meter. A linguagem das escrituras é de um cenário desesperador sem solução, que uma outra ilustração que a gente poderia usar é de nós estarmos ali afogando, com as mãos e os pés também acorrentados, sem perspectiva de sairmos vivos daquilo. Então se você está no meio do mar acorrentado, se afogando e alguém te salva, você não vira para essa pessoa e fala assim,
resolveria meu problema sozinho, ninguém pediu sua ajuda. Não, você agradece que você estava se afogando, você estava afundando, você não tinha esperança. Mas Cristo, em meio ao desespero, em meio a esse inferno que nós estávamos destinados, Ele nos salva. Ele nos resgata. A nossa atitude não pode ser outra, senão de gratidão e amor. Nossa atitude é de entrega, aquele que se entregou completamente por nós. É impossível nós sairmos apáticos de tudo isso. Não, eu não precisava de você. Sim, eu precisava. O ponto é o quanto os meus olhos estão abertos ou não para reconhecer isso. Nós precisamos de Cristo Jesus para sairmos dessa situação desesperadora. Todos nós somos como aqueles jogadores do Round 6, endividados, desesperados, sem perspectiva de vida, sem perspectiva de futuro. Mas Cristo, Ele vem, Ele paga o saldo de dívida que havia contra nós. Ele literalmente morre no nosso lugar. Ele recebe o cálice da ira de Deus sobre si e Ele paga todo o pecado que nós cometemos naquele madeiro. E esse sangue, mais precioso do que qualquer tesouro, joia, qualquer coisa, é isso que nos traz vida, é isso que nos traz alegria, é isso que nos traz salvação. Jesus Cristo é aquele que se faz pobre para que nós nos tornássemos ricos nele. E a gente olha isso, a gente não fala, eu não precisava disso. A gente olha disso e a gente se dobra. E a gente agradece, e a gente vive o resto de nossas vidas em rendição ao nosso Pai, Senhor e Salvador, em gratidão pro resto das nossas vidas. Reconhecemos que longe dele só havia desespero e miséria, mas que agora nele nós temos tudo e não carecemos de mais nada. Mas é isso, gente. E você? Você gosta de Round 6? Qual que é a sua teoria favorita? Já ouviu aquela de que o protagonista ele é filho do jogador 001? Eu particularmente gosto bastante dessa teoria. Ela não se confirmou ainda, mas eu gosto bastante dela. Deixa aqui nos comentários se você gosta ou não dessa série, se você tem alguma outra teoria que você gosta também. E já fica aqui o convite para a segunda temporada que vai sair aqui no canal logo menos. Então já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal, bora continuar trocando essa ideia. E é isso. Eu espero que você fique com Deus, um abraço e espero ver você por aqui logo. Tchau!